Oi gente, olha só, mais um vídeo nesse canal. Hoje eu vou falar sobre HQs, mas primeiro eu queria agradecer muito a todos vocês, porque vocês foram muito carinhosos com meu vídeo de voltei para o YouTube. E uma coisa também que eu queria comentar é que eu tinha gravado aquele vídeo e só consegui postar ele depois de uma semana. Nesse meio tempo, a Tatiana Feltrin fez um vídeo sobre o livro A Confissão, do Flávio Carneiro, que é um dos meus livros e um dos meus autores preferidos. A Tati fez um vídeo num formato que eu fiz algumas vezes aqui no canal, que era de um livro em um dia. E aí ela me perguntou se podia fazer um vídeo nesse formato e eu fiquei super feliz, porque, tipo, a Tati é uma das minhas inspirações pra fazer o canal quando eu fiz lá em 2011. Foi o primeiro canal literário que eu comecei a acompanhar na época que não existia esse termo canal literário. Então assim, a Tati sempre foi uma inspiração muito grande e ainda é uma pessoa muito querida. Então quando eu assisti o vídeo, eu já tava muito feliz porque eu sabia que ela ia fazer. Só que quando eu assisti o vídeo e vi que ela tava fazendo do meu livro preferido, ou um dos meus livros preferidos, eu fiquei muito feliz. Foi no Dia dos Namorados que ela postou esse vídeo e tipo, foi muito amorzinho, eu fiquei muito feliz com esse vídeo. Muito obrigada, Tati. Eu sabia que o Flávio Carneiro ia chegar no meu canal por causa desse vídeo da Tati e de fato ele já curtiu a minha página no Facebook. Do Literalmente Vlogando, eu fiquei tão feliz. Então, abraço pro Flávio. E também queria agradecer de novo a vocês que, sério, muita gente comentou no vídeo passado do meu retorno ao YouTube e eu me senti muito acolhida e vocês são muito fofos e eu adoro tudo isso. Hoje eu vou falar sobre algumas HQs que eu li. Eu não estou lendo livros, essa é a verdade, assim. E aí eu penso, eu preciso voltar a ler. Eu li 2 livros esse ano. Eu tô rindo, assim, um pouco de nervosa mesmo, não é de que eu acho isso legal. Eu não gosto muito desses vídeos que tem introduções muito longas e que as pessoas ficam se explicando. Eu sempre gostei de HQs, eu não leio muito, mas eu gosto muito de graphic novels e aquilo que eu descobri que parece que é mais independente, assim, nas HQs. Eu tô fazendo cinema e daí é bom ver coisas que são pensadas visualmente. A primeira HQ que eu tenho pra mostrar pra vocês é São Paulo dos Mortos, do Daniel Esteves. É uma HQ de zumbis. Eu gosto muito de zumbis. Eu gostei muito dessa HQ. O Daniel, ele fez os roteiros das histórias. São vários episódios, assim, nesse mundo pós-apocalíptico zumbi. Todas elas se passam em São Paulo. Cada uma delas tem um ilustrador diferente. Eu preciso começar contando qual que eu mais gostei e uma experiência que eu tive lendo essa HQ. Eu fiquei muito feliz quando eu estava lendo e de repente eu falei assim, peraí, eu conheço esse desenho, assim, esses traços, sei lá, esse estilo de algum lugar. Na primeira página, Com Você no Fim do Mundo, tem um carimbozinho aqui que essa HQ eu coloquei na faculdade. Bibliotecas são maravilhosas, não é mesmo? Aí tá ali o nome, né? Daniel Esteves, roteiro, Laudo Ferreira, desenhos, e Iomar Vignoli, desculpa, não sei falar esse sobrenome, arte final, Laudo Ferreira. Esse nome é familiar. Quando eu vi o personagem, eu falei assim, eu conheço isso de algum lugar. E de fato conhecia, que era do Yeshua. Eu tinha aprendido, porque eu assisti entrevistas do Laudo, é o nome hebraico, né, de Jesus. E aí eu senti uma felicidade muito grande, porque eu reconheci alguém, sabe, do quadrinho. Já li outra coisa dele, inclusive Yeshua. Difícil. São 3 quadrinhos sobre a história de Jesus. Eu falei sobre o primeiro num vídeo de favoritos e o Laudo me mandou o segundo volume e o terceiro, autografados e assim, dedicatória e tal, as coisas mais lindas, e eu li e adorei. Eu nunca fiz vídeo dos 3 volumes, eu preciso fazer porque foi uma obra que me marcou muito. Gostei bem mais de Jesus, assim, conheci, saca, a história dele, achei muito legal. Tô saindo do foco, né, mas tudo bem. E aí, nessa história, é sobre um cara que é apaixonado por uma zumbi. Tem uma música tema que é Eu Vou Tirar Você Deste Lugar, do Odair José. É uma história de um cara que era apaixonado por uma mulher e no apocalipse zumbi, ela se transforma em zumbi e ele fica cuidando dela. Só que assim, tem um humor legal nessa história. E ao mesmo tempo ela é muito bizarra, assim, e triste. Na segunda página da história tem uma igreja e tem uma pichação escrita Lambe meu cu, padre. Pareceu meio que uma, sei lá, uma tiradinha, assim, talvez das críticas que ele recebeu, não sei. Eu vi isso como uma piadinha e eu achei engraçado, assim, no contexto todo, enfim. Essa é a minha história preferida. Tem outras histórias e elas são muito variadas, isso que eu achei muito legal. Então tem, por exemplo, uma história de uma pessoa no metrô e aí de repente ela chega na estação e todo mundo tava transformado em zumbi, enfim. E o final também é surpreendente. Tem uma outra história que dá muita raiva de um personagem e tipo, não é do zumbi, sabe? É dos que sobrevivem.
É aquela coisa, assim, de que as pessoas, elas continuam sendo malvadas, ou sendo boas, se elas forem boas, sei lá. Elas continuam sendo aquilo que elas eram. Então, tipo, uma pessoa elitista, que tem preconceito com dependentes químicos, sei lá, ela vai continuar sendo essa pessoa no mundo de zumbis. E aí tem uma história que se passa num lugar em que as pessoas consumiam crack antes de ter a coisa do zumbi. Até o Daniel, no texto dele, fala que não é uma coisa assim, fazendo uma comparação de que as pessoas que usam crack são zumbis, não é nada disso. Eu gostei da ótica dele sobre isso. Tem uma outra história que eu achei muito legal, acho que foi minha segunda preferida, que é dos meninos que são fanáticos por futebol e pelo Corinthians. Mostra um pouco, assim, a vida de pré-adolescente também nesse mundo de zumbis. Então, assim, eles estão falando sobre mulher e daquela maneira mó virgenzona, assim. Depois mostram tanto que eles gostam de futebol. Eles vão pro estádio e aí tá cheio de zumbis, e aí os zumbis jogam futebol com eles, assim. Achei muito legal essas histórias. Ele conseguiu colocar elementos que eu não tinha pensado ainda, zumbis nesses contextos, assim. Também tem uma outra história envolvendo político. No mundo infestado de zumbis, você ainda vai continuar no seu cargo, você ainda vai respeitar certas hierarquias políticas ou certas hierarquias, sabe, econômicas. E aí, né? No final ele consegue unir alguns elementos destas histórias de uma maneira muito interessante. Ficou bem claro a crítica social em algumas coisas desse quadrinho aqui. É muito interessante ver isso. Você acha que você vai ler um quadrinho de zumbis e não vai ter nada. Enfim, não dá pra pensar isso, né? Estou nervosa. Então, esse é um quadrinho que eu recomendo. Outra coisa legal é que tem artistas diferentes. Al Stefano, Alex Rodrigues, Ibrahim Robertson, Laudo Ferreira, coraçãozinho, Omar Vignoli, Samuel Bono, Wagner de Souza e o Anderson de Souza, só homens, né? Isso é uma coisa que eu percebi dos 3 quadrinhos que eu escolhi, todos os 3 são de autores masculinos. Mas ok, né? Já que esse galo fez o favor de, né? Vou falar agora de Pavor Espaciar, a graphic novel sobre o Chico Bento. Eu cresci lendo Turma da Mônica. Eu adorei essa história. Quando eu tava lendo, eu tinha uma sensação de fofura tão grande, porque o traço é tão fofo. Sério, eu não consigo falar outra coisa. É muito fofo. Eu lia e ficava assim, oh, que coisa mais fofa, sabe? Eu tinha um certo receio de fazer vídeos de quadrinhos, porque eu não entendo de desenho, sabe? Então, pra mim é difícil falar assim, eu traço, não sei o que, sério. Então, eu posso falar do que eu senti, sabe? E eu senti essa coisa da fofura quando eu tava lendo, assim. Porque o Chico Bento tá muito fofo nesse quadrinho, que é do Gustavo Duarte, eu não tinha falado ainda. É a história do Chico Bento, os pais dele saem pra passear à noite e ele tá lá com o Zé Lelé, que é o primo dele. Coisas esquisitas acontecem, do tipo eles encontrarem um extraterrestre na cozinha. Eles são abduzidos por uma nave espacial e a história se passa na nave, na fuga deles e tal. Tem pouco balão de diálogo, e aí depois eu descobri que Gustavo Duarte é conhecido por não usar balões de diálogos nos quadrinhos dele. Uma coisa que eu acho muito interessante dessa coleção MSP, Maurício Souza Produções, eu acho, né? É poder conhecer novos autores, porque, no meu caso, que li muita Turma da Mônica quando criança, eu tenho essa sensação de nostalgia e eu quero ler todos, assim, apesar de eu não ter procurado antes, mas eu sempre tive vontade de ler, o que pra mim é muito legal, porque, como eu falei, eu não leio muito quadrinho. Então é uma oportunidade de conhecer os caras e ir procurando os trabalhos. Uma coisa que eu achei legal é que o Chico Bento e o Zé Lelé, eles leem quadrinhos também. Estão lá de boas, na roça, e estão lendo quadrinhos. Inclusive, estão lendo um quadrinho do Gustavo Duarte, o Có. Estão lendo outras coisas também, tipo Charlie Brown Jr., que é do Snoopy, né? Tem umas outras referências, parece que ele colocou algumas teorias de conspiração, tipo de aviões que desapareceram, navios que desapareceram. Então, assim, é uma história com camadas, assim, né? Eu não sou muito chegada nessa história de extraterrestre, mas eu acho legal, assim, quando eu vejo. Mas, assim, não fico procurando teoria de conspiração. Meu pai adora essas coisas. Quando eu comecei a ler, eu lembrei muito de um vídeo que eu gravei com meu pai. Vou deixar aqui nos cards pra vocês. Quando eu era criança, ele ouviu uma música que contava a história de uma abdução ou de extraterrestres que chegaram na Terra, uma coisa assim. Assim, foi a associação que eu fiz, foi de achar muito real essa coisa dos meninos de interior pensando ou tendo medo dos extraterrestres, assim. Achei isso super normal, acho que encaixou muito bem e lembrei muito do meu pai, fiquei imaginando ele criança ouvindo a música, sabe? Com medo dos extraterrestres.
O final dessa história é muito legal, é muito surpreendente. Uma coisa que eu gostei muito desse quadrinho é que ele traz extras. Começou um barulho muito chato agora, desculpa. A sensação de conhecer o making of, alguns processos de criação do quadrinho também pra mim é uma novidade, então tentar entender um pouco como é que funciona. Eu gostei muito de ter isso nos quadrinhos e acho que é uma coisa boa de conhecer. Daí tem um texto sobre o Chico Bento, sobre o surgimento do personagem dele, sobre como ele já foi durante as décadas. Gostei muito das expressões dos personagens aqui, das reações deles exageradas, assim, de criança. E gostei muito da sensação do ritmo enquanto você tá lendo. Eu não sei, é meio estranho pensar isso, mas você sente isso, você consegue conduzir um ritmo pelas imagens. Assim, eu gostei muito e fiquei muito com essa sensação do que fofo, sabe? Só tem uma ressalva a fazer. Tem um texto do Roger, do Traje a Rigor, e eu não entendi por que a escolha do Roger, saca? Não é um cara ligado ao quadrinho, pelo que eu entendi. Não é um cara ligado à Turma da Mônica. Não é um cara ligado, saca? Por que essa escolha? Fiquei tentando entender isso, achei que não foi uma escolha legal, sinceramente, assim, mas... Outro quadrinho que eu li é uma série, e eu li só o primeiro volume, mas estou necessitando ler os outros. Sweetie Tooth. A gente tem aqui coisas que tem a ver com quadrinho, não é mesmo? Tem uma sinopse da história, pessoas dos quadrinhos falando sobre isso, então acho que tem mais a ver, assim, não é? Se eu não me engano, é uma série de 6 volumes. Esse é o primeiro, Sweetie Tooth, depois do Apocalipse, Saindo da Mata, o volume 1 do Jeff Lemire, do Jeff. Também é uma história de apocalipse, que aconteceu um acidente lá e muitas pessoas morreram, ficam doentes. As pessoas que nasceram depois desse acidente nascem com características de outros animais, e este é o jovem Gus, que nasce com características de cervo. Ele é um personagem muito fofo, assim, ele é muito inocente, e ele mora com o pai numa cabana no meio da mata. E o pai dele é aquele cara fanático religioso que parece meio que não tá muito conectado com o mundo, apesar de que o mundo deles ali é só ele e o filho. Ele fica tentando proteger o filho a todo custo. Algumas coisas acontecem e o menino sai da mata e conhece um cara que vai protegê-lo. Eu gostei muito dos personagens em si, porque o menino é muito doce, muito inocente, e o cara que ele conhece me lembrou muito o Clint Eastwood, porque é aquele cara marrento, assim. Essas crianças que têm características de outros animais, elas são perseguidas. Não entendi ainda o motivo. Fiquei impressionada com o quadrinho, tem umas passagens de tempos interessantes, assim. Nos momentos de luta, fica meio editado de uma maneira diferente. Gosto disso, assim. Tô tentando observar essas coisas diferentes, que nem aqui, por exemplo, que é uma cena de luta. Gente, olha, essa foi minha tentativa de fazer um vídeo sobre histórias em quadrinhos. Eu espero que vocês tenham gostado, mas assim, fiquem livres pra deixar comentários de como eu posso melhorar esse tipo de vídeo. Enfim, vamos pensar num formato para os quadrinhos, ou se vocês acham que, não, mas falar num vídeo só sobre quadrinhos não é tão legal, enfim. Muito obrigada por acompanharem. Eu pretendo mesmo manter uma frequência de vídeos. Tá meio corrido porque é final de semestre, mas ainda assim eu estou me empenhando para isso. Deixem sugestões de quadrinhos também. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!